Nesse vídeo, eu vou fazer uma revisão sobre crescimento exponencial. Então, vamos pegar aqui nessa tabela. Vamos supor que se o meu x for 0, o meu y vai ser 3. E sempre que eu acrescentar uma unidade em x, ou seja, se o x for 1, por exemplo, eu vou duplicar o y. Então, aqui vai ser 6. Então, se o meu x for 2, aqui vai ser 12. Então, se o meu x for menos 1, a gente faz o quê? A gente divide por 2. Três sobre 2. E olha que legal, a gente pode descrever isso com uma fórmula, com uma equaçãozinha aqui. O meu y ele vai ser igual ao valor inicial, ou alguns falam intercepto. Basicamente, o y quando o x é 0, tá? Nesse caso aqui, então, o 3 vezes a taxa de proporção comum aqui, que no caso é 2, elevado a x. E você pode testar isso. Veja aqui, ó. Se o x for igual a 2, 3 vezes 2 elevado ao quadrado. 3 vezes 4, que é igual a 12. Tá, e como é que ficaria isso num gráfico? Vamos plotar aqui. Quando o meu x é menos 1, o y é o quê? O y é 3,5. Quando o meu x é 0, ó, o meu y é 3. Quando o meu x é 1, o meu y é 6. E quando o meu x é 2, o meu y é 12. Ó, repare que a gente tem uma curva ascendente aqui. E sempre que a gente tem um valor negativo de x, a gente vai se aproximando do eixo x aqui. Ele não chega ao zero, mas ele vai sempre se aproximando do eixo x. E o contrário acontece com valores positivos de x. A curva ela vai subindo como um foguete para cima. Agora, vamos comparar isso com um decaimento exponencial. Vamos começar aqui do mesmo ponto. Quando x for 0, o y vai ser 3. Mas agora, ao invés de multiplicar por 2, a gente vai multiplicar por meio. A gente vai dividir por 2. Então, se meu x é 1, a gente vai ter o y de 3 sobre 2. 1,5. Se o x for 2, a gente vai ter 3 quartos. Então, aqui a gente multiplicou por meio. Ou dividiu por 2, dá na mesma. E se a gente for para um x negativo aqui, menos 1? A gente faz o quê? A gente multiplica por 2. Ou divide por meio. Então, aqui a gente vai ter 6, que é dividido por meio. Nossa, nem coube aqui. Peraí, deixa eu melhorar isso. Divide por meio. E como é que fica a nossa equação agora? Tenta pausar o vídeo e deduzir a equação, como que vai ficar aqui, usando essa como base. Vamos lá. Nesse caso aqui, o y ele vai ser igual ao fator inicial, no caso aqui é o 3, que é quando o x é 0, vezes a nossa taxa, que agora é meio, 1 sobre 2, elevado a x. E repara que, nas curvas de crescimento, a nossa taxa comum aqui, o valor absoluto dela, é maior que 1. Mas no decaimento exponencial, essa taxa ela é sempre menor do que 1. E isso faz muito sentido, porque sempre que você tem um número que é menor que 0, se você multiplica ele, você vai ter um valor menor e cada vez menor. E dá para a gente ver isso no gráfico. Vamos dar uma olhada. Ó, quando o meu x é menos 1, meu y é 6. Então, está aqui. Quando o meu x é 0, meu y é 3. Aqui.
quando o x é 1, o y é 3 sobre 2. Quando o x é 2, o y é 3 quartos. Agora a gente tem uma curva descendente. E perceba que, como o nosso fator comum aqui, ele é recíproco entre as duas curvas, os dois gráficos eles são simétricos. E aqui na curva de decaimento exponencial, acontece o contrário com a curva de crescimento. Na medida em que o x vai se tornando positivo, a curva vai se aproximando do eixo x. O y vai diminuindo, embora nunca chegue ao zero. Então, basicamente é isso. Y vai ser igual ao valor A, que é a intersecção y, multiplicado por uma taxa e elevado a x. Se essa taxa for maior que 1, a gente tem o crescimento exponencial. E se essa taxa for menor que 1, a gente tem um decaimento exponencial. E o que aconteceria se o r fosse igual a 1, ao invés de menor ou maior que 1? Bom, aí a gente teria Aí o y seria igual ao a. E aí a gente teria uma linha reta horizontal. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.